E quando você começou a fazer, principalmente ensaio, você já encarava como um trabalho assim ou ainda era um hobby? Ainda era um hobby, mas até cair nos making-offs de marca. Foi aí que deu essa virada de chave, assim, de eu falar, ok, dá pra eu ganhar dinheiro aqui, sabe? Olhando pro mercado do audiovisual, tá? O que você acha que o mercado da moda tem em comum com o mercado artístico? O mundo fashion e o mundo da música hoje, eles estão andando completamente de mão dadas, assim, né? Você não vê mais um artista famoso mal vestido. Foi legal porque eu consegui, em um ano, eu fiz mais de 150 clipes. Foi uma época que eu me joguei, assim, porque eu gostei muito de fazer. Então, assim, você precisa ser pontual até na hora de clicar. Eu não posso sair de um show e entregar 150 fotos editadas. Eu preciso captar ali os melhores momentos. O quanto você acha que deixar muito automático, assim, tira um pouco o seu lado criativo, como diretora criativa, fotógrafa? Olha, isso é meio difícil, porque assim, Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 73% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não estão inscritas no canal. Então já aproveita agora, ó, se inscreve e acompanha mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Como vocês já viram no teaser aí, na introdução do nosso episódio, a gente vai falar muito sobre o mercado do audiovisual, o mercado criativo. Hoje eu tô com uma convidada super especial aqui. Ela é fotógrafa, diretora criativa no mercado da moda e artístico, Vitória Brito. Seja muito bem-vinda ao Papo de Marca Podcast. obrigada pelo convite, primeiramente, pelo espaço aí da gente falar de um assunto tão importante e bora pro papo, muito animada. Vamos nessa. É uma conexão super legal aqui que o Renan Miranda fez, né? Sim, O Renan gravou com a gente no episódio número 10. Foi um papo, meu, super legal. E eu vejo assim que as conexões, né, que a gente. As amizades, as conexões em trabalhos, assim, que levam a gente até outras oportunidades e conhecer pessoas super interessantes. E eu queria começar o nosso papo aqui falando um pouco sobre como que você começou no audiovisual, é, mais especificamente aí quando que foi, que ano, como que você descobriu? então, eu antes de eu entrar de fato para audiovisual, eu estudava psicologia. Aí foi uma mudança muito grande assim quando começou a pandemia e tal, então a fotografia veio primeiramente como um hobby, mas eu sempre gostei, sempre acompanhei muito fotógrafos e tal, então no começo da pandemia eu resolvi ir um pouco mais a fundo assim no hobby, eu comecei a fazer alguns ensaios pessoais de amigas minhas e sempre tinha um resultado muito positivo, eu gostava muito do que eu fazia, já vi uma evolução ali. Você ganhou a primeira câmera, você comprou, você lembra? Então, eu tive uma câmera muito antiga, que era uma T5i da Canon, e eu tava com ela parada assim há anos, que inclusive eu tinha ganhado muito tempo atrás do meu tio, enfim. E aí eu comecei a usar ela e ela quebrou bem no comecinho, assim, e aí eu peguei uma T7i, comprei com um dinheiro que eu tinha guardado, assim, de um trabalho de psicologia. E aí comecei a fazer esses ensaios pessoais e tal, e como era pandemia, né, tava tudo mais parado. Então eu tive mais espaço para aprender, eu tive mais tempo para conseguir estudar e fazer as coisas. E aí eu fui convidando várias amigas, fazendo vários ensaios e eu vi que eu gostava muito da parte fashion, assim, né? Então a parte de montar o look, de decidir as propostas, nisso, queira ou não, eu já estava fazendo ali uma direção criativa dos meus Total. ensaios. Então, a partir daí, junto com as conexões que eu fiz com esses ensaios e de ir soltando as fotos e a galera ir gostando do meu trabalho, eu acabei fazendo alguns making-offs de marca. E a partir daí eu já comecei a ser chamada para assumir alguns shootings, né, Legal. pontuais assim de marca no começo. E quando você começou a fazer, principalmente ensaio, você já via isso como já encarava como um trabalho assim, ou ainda era um hobby bem no início, assim? Eu acho que ainda era um hobby quando eu fazia os ensaios, mas até cair nos making-offs de marca, porque eu já fui de cara, assim, por conta de pessoas que confiaram muito no meu trabalho no começo. Eu já fui de cara para um making-off da Diesel, eu fui de cara para trabalhos, assim, já pontuais, assim, então isso foi aí que deu essa virada de chave, assim, de eu falar, ok, dá pra eu ganhar dinheiro aqui, sabe? Vai dar certo, E você tipo. tinha alguma referência na época, assim, brasileira ou internacional? Olha, de fotógrafo, na época ainda não muito, porque a galera que eu acompanhava era muito mais assim de fotografia de paisagem e tal. Então, assim, na época não tinha muito, mas eu trabalhei com alguns fotógrafos no começo, assim, e
pessoas, assim, que eu nunca nem imaginei que eu conheceria, que eu trabalharia, e que isso foi muito importante, assim, no começo, poder estar, mesmo como iniciante, estar fazendo making off do lado de fotógrafos, enfim, enormes. Muito massa. Depois, assim, da pandemia, acho que o mercado do audiovisual mudou muito comparado a outros mercados, assim. Sim. A gente viu empresas tendo que migrar para o digital, né? Você já tinha contatos dentro da área do audiovisual ou você começou entrou meio nesse mundo também, igual a gente começa às vezes no audiovisual, bem na guerrilha, assim, né? Tendo que Sim. dirigir, produzir, fazer tudo. Total na guerrilha, assim. Eu, graças a Deus, eu tive amigos que já eram amigos de outros momentos da minha vida que conseguiram me dar espaço para alguns trabalhos bem legais no começo, assim. Então, eu já comecei com um pé lá na frente, assim. Eu Aham. tive a oportunidade de estar em marcas grandes, em festivais grandes. Então, assim, eu já comecei assim. Mas claro que isso veio também de um lugar de eu estar fazendo já desde o começo uma entrega legal. Exato. Mas com certeza isso ajudou muito, assim, a parte do networking, e foi bem orgânico, assim, porque eram pessoas que já eram do meu ciclo e da minha vida e, enfim, acabaram sendo do audiovisual, sabe? Galera de marketing, publicidade. Legal. Então foi meio por aí. E por que você escolheu a fotografia e não o vídeo? Olha, eu sempre gostei muito, assim, eu acho que eu. Isso é até uma coisa que, assim, eu gosto muito de vídeo também, mas, assim, de fato, a foto, pra mim, eu acho que é meio que o resultado final ali de um processo, né? Então, direção criativa, você pensa no antes, no depois, na luz que você vai fazer para passar a emoção de tal coisa. Então, acho que a fotografia, ela fixa um momento, né? Então, tipo, eu gosto disso, assim, de ter um resultado fixo ali de alguma coisa. Mas, obviamente, como qualquer fotógrafo, eu também tenho um pezinho no vídeo, né? Sempre foi algo que eu quero expandir, que eu quero fazer. Mas que ainda eu acho que hoje em dia a fotografia também sai na frente um pouco, assim. Total. Eu tenho algumas pessoas que começaram, até passaram aqui pelo podcast, que começaram com a foto, e aí viram que o vídeo é mais, não vou falar mais valorizado, mas você É. consegue pagar mais dentro do, Com do, do certeza, mercado tipo, aqui do queira audiovisual. ou não, ele demanda mais tempo de edição, mais tempo de captação, os equipamentos são mais caros, dependendo do que você usar, então tem todos esses poréns, assim, né, tipo, eu acho que o vídeo hoje, ele é, sim, mais bem pago em grande parte das vezes. Acho que vai do dinamismo, assim, de você, da sua carreira, acho que Aham, depende, acho que tem pessoas de vídeo que trabalham menos e ganham menos, pessoas de foto que você vê aí, fotógrafos hoje total. muito bem-sucedidos, mas enfim, acho que a coisa anda muito junto, assim, né, hoje em dia, então... Demais. Eu concordo também. Que tipo de referência você consome hoje em dia, assim, fora do audiovisual, Eu em gosto arte? muito de livro de fotografia. Eu tenho vários na minha casa, assim, de fotógrafos que eu acompanho, de obras, de lugares. Eu gosto muito, assim, porque eu acho que a fotografia do livro é o palpável, né? Eu sempre gostei, assim, de fotografia impressa e tal. Então, eu gosto. Acho que você vai numa imersão diferente do que na internet. Que a internet tem muito estímulo, né? Então, você vê uma Total. foto, daqui a pouco você já vê outra, daqui a pouco você já nem sabe mais o que você tá fazendo. Então, o livro ali, eu acho que é um momento mais fechado mesmo, de É. você ir atrás exatamente da referência que você quer, então A foto ela é acho que é um pouco palpável, né? isso. Você consegue É, materializar ela. O total. vídeo ainda não tem essa, Exatamente, essa ferramenta, exatamente, assim. exatamente. Eu vejo que talvez para os mais saudosistas, assim, a foto seja um momento em que a gente consegue parar aquele momento. O vídeo, É, ele tem, enfim, outra proposta, assim. com certeza. Depois que você migrou ali saiu um pouco dos ensaios, fez making off, para onde que você apontou ali a tua carreira? O que mais chamou a atenção para você? Então, quando eu comecei a fazer moda, tiveram duas coisas que me chamaram bastante atenção, assim. Primeiro que o meio da moda, ele é bem seletivo, né? Ele é um meio difícil, assim, Em de que você se sentido? ingressar. Eu acho que hoje, assim, são sets grandes, sabe? É difícil, assim, até você ter nome de fato pra você ser um fotógrafo de moda renomado, assim, é um espaço difícil de crescer, sabe? Tipo, não que seja impossível, é um espaço, inclusive uma área maravilhosa, mas é mais difícil, assim. Então,
pra mim, como eu tava no começo, era assim, eu ia aproveitando as abas que eu tinha, né? Então, dá pra fazer um pouco de moda aqui, e eu também tava conhecendo, eu ainda não tinha definido de fato meu nicho. Então você fica meio balançado, e quando você tá balançado, você não se especifica em um nicho, né? Você Total. fica mais experimentando um pouco de tudo. E aí, quando dentro de uma marca, eu acabei fotografando um artista, o Leal, do Primeiramente, e ele é, enfim, do rap e tal, e aí eu tive um feedback muito positivo desse ensaio e de alguns outros que aconteceram na época, assim, entre ativações, com, enfim, Qual que foi a sua entrega grupo na de época? artista. Desculpa. Qual que foi a sua entrega na época? Foi só foto Era só foto mesmo. estilo? É, eu fazia o ensaio todo, assim. Tá. No começo eu trabalho bem sozinha até hoje, mas no começo era mais ainda. Então eu decidia a roupa, o styling, eu me virava nos 30, assim. Era tipo, eu escutava, a coisa que eu mais escutava no mundo era, nossa, como você tira leite de pedra. Porque eu tinha um equipamento super assim e me virava sozinha com tudo. E aí foi nessa virada de chave com o Leal, porque a gente se aproximou numa questão também pessoal e ele me trouxe um pouco para esse mundo assim, né, mais streetwear, uma fotografia mais urbana. E foi legal, porque dentro disso eu já comecei a trabalhar com outros artistas e o feedback foi muito positivo assim, instantaneamente. Então, eu já comecei a assim, dar mais as caras para evento, festival, enfim, quis fazer esse teste. E acho que a virada de chave oficial, assim, foi quando eu fotografei 2 festivais grandes em 2023, se não me engano. E foi, assim, absurdo. Tipo, eu tava empolgada de ser meus primeiros festivais e eu fiz uma cobertura absurda, cobri mais de 18 artistas em Quais cada festivais festival. foram? Teve o Senna, foram 2 cenas que eu fiz, que foi bem forte, assim. E, se não me engano, um O Plantão Senna foi Festival. É. o da Neoquímica Arena ou não? Acho que sim, Foi lá? acho que sim. É, nossa, eu sou péssima com isso de casa de show, mas eu acho que sim. Pelo tamanho, assim, do festival que eu me lembro, acho que era lá mesmo. E aí, eu tive um feedback muito positivo esse dia. Primeiro com as fotos e segundo numa questão, assim, social mesmo. Foi um boom bem grande, assim, tanto em página de mídia, de rap, de não sei o que lá. Legal. Então, foi aí um pouco essa virada de chave mesmo. E o que você acha que o mundo, olhando para o mercado do audiovisual, tá? O que você acha que o mercado da moda tem em comum com o mercado artístico? Olha, em comum. Talvez você trouxe do que você fazia na moda ou o que você faz na moda que você consegue hoje colocar no mundo artístico, no Olha, eu mercado acho artístico. que a moda teve duas coisas assim que a moda que eu sinto que eu trouxe assim de uma forma forte pro meio artístico assim, que é uma visão estética mesmo. Então a questão de ângulo, de clique, de detalhe, de roupa, de que é essa parte fashion, né? Essa parte que queira ou não, esse mundo, o mundo fashion e o mundo da música hoje, eles estão andando completamente de mão dadas assim, né? Você não vê mais um artista famoso mal vestido. Então, assim, eu aprendi eu peguei exatamente essa junção de fases, assim, então isso me ajudou bastante e eu consegui trazer isso, assim, de captar detalhes, acho que talvez que eu sentia falta um pouco, sabe? Close de roupa, poses para as fotos, principalmente trabalhando com mais homem do que com mulher, você precisa saber muito ali guiar a pose e tudo mais. E eu acho que a paixão pelo backstage, assim, eu fiquei muito impressionada tanto no meio fashion, no meio da moda, quanto no meio artístico, com a quantidade de pessoas que tá por trás das câmeras fazendo as coisas acontecerem. Então, assim, um shooting de moda, às vezes você vê, tem uma modelo ali de biquíni fazendo a foto, mas tem 50 pessoas atrás dela fazendo com que ela esteja ali, né? E um artista no palco é a mesma coisa. Ninguém imagina o que tem por trás, ninguém imagina a correria que é ali você ter 50 pessoas para conseguir subir o artista no palco, para conseguir fazer tudo isso acontecer, todas as pessoas da produtora, da técnica, da artística. Então, assim, eu sempre gostei muito de fotografar essa parte do backstage, de trazer um pouco isso mais para a realidade, assim, para a galera ter noção mesmo, sabe? De Sim. toda a dimensão, assim, que tem por trás. E qual foi o primeiro trabalho pós o festival que você fotografou, que você dirigiu, que você lembra assim que, meu, foi uma virada de chave assim importante? Olha, eu acho que depois. Deixa eu pensar.
Ó, eu acho que depois dos festivais, o que foi acontecendo, assim, foi que eu me a- acabei fazendo alguns trabalhos de videoclipe. Legal. E isso me conectou muito, assim, com muitos artistas. Então, foi legal porque eu consegui, em um ano, que foi 2023, inclusive, eu fiz mais de 150 clipes. Então, Caramba. assim, foi uma época que eu me joguei, assim, porque eu gostei muito de fazer. Peguei muito a dinâmica de fazer videoclipe, É estilo, né? quase Fotografia um a estilo. cada 2 dias, assim. Exatamente, foi muito assim, mas foi bom porque isso me conectou com todos os artistas possíveis. Eu tive a oportunidade de viver de tudo também para saber da onde para onde eu queria ir. Aham. Então, acho que isso, assim. E estar assim em sets grandes com pessoas ou profissionais talvez mais experientes que você, assim, qual foi o teu maior aprendizado, assim, de todos esses sets? Olha, acho que postura é algo que eu traria, assim, nesse momento. Eu tenho algumas pessoas, o Fredinho, inclusive, que é o fotógrafo do Matuê. Ele é um cara que eu sempre admirei, assim, muito nessas... Ele me ensinou muito isso, assim. Ele sempre foi um cara brincalhão, que faz as coisas dele, que tem a vida dele, mas, assim, em set, ele é um dos caras mais responsáveis e posturados que eu já conheci na minha vida. Então, assim, a galera vê, às vezes, a gente no meio do trap, do funk, acha que é bagunça, acha que é tal, mas é nessa galera que a gente tem que se inspirar, assim, né? Na galera que você vê que na hora do vamos ver ali, é todo mundo responsável, que não atrasa um minuto, não atrasa uma entrega, sabe? Tem postura profissional, então acho que isso é um ponto bem importante pra mim hoje, assim, de É, a postura em. algo que eu absorvi muito de pessoas que eu admiro, assim, com Boa. certeza, tipo, Que eu acho que no meio artístico é muito difícil você conseguir separar também o seu lado profissional e pessoal, né? totalmente. Inclusive, eu sempre falo isso, assim, que isso é algo que acho que quem não trabalha com isso nem imagina, mas a gente não tem uma divisão muito entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, né? Porque é isso, você acaba sendo amigo das pessoas que são do seu networking, só que ao mesmo tempo sua vida social é seu trabalho, o seu trabalho é a vida social de muitas pessoas, Sim. né? Então, assim, enquanto tá todo mundo trabalhando, eu tô dormindo, enquanto tá todo mundo dormindo, tô trabalhando, né? Eu sempre falo isso, que meus horários são completamente virados, assim, por conta disso. Então, é isso, assim, acho. E você acaba, às vezes, conhecendo pessoas do. Talvez que você vá levar para o seu lado pessoal, Com certeza. muito na sua rotina profissional também, né? Com certeza. Hoje, grande parte das minhas amizades, assim, são pessoas do meio. Até porque a nossa rotina é muito diferente, né? Então é muito difícil você conseguir conciliar. Tipo, eu não consigo marcar um compromisso porque a gente tem show praticamente todo final de semana, festival, essas coisas sempre, feriado, ano novo, Natal. Então a gente tem aí essa vida meio ao contrário, assim, né? Na correria. Então é difícil de manter, mas é legal também porque as pessoas veem essa correria toda, assim, e se acaba enfim, conseguindo manter, assim, as suas relações também de fora do audiovisual, né? Sim. Porque É, tem um meme que a galera coloca, né, do audiovisual, da produção de evento, que é, ó, você quer me encontrar me só contrata. contratando, porque Totalmente isso, é assim. difícil. Difícil mesmo. Vi, você falou na nossa conversa que a gente teve na semana passada sobre esse lado de acompanhar um artista na agenda de shows dele, assim. Queria que você tentasse talvez traduzir para quem não conhece como que é mais ou menos essa rotina. Que a gente vê de fora, acha que não, ele Que chega é só lá, ó, flores. 30 minutos antes do show, sobe, clica, sai fora, foto Uhum. e já era. Então, eu acho que uma coisa que eu pensei, assim, muito em trazer é o quanto é maior ainda a responsabilidade, sabe? Então, assim, a galera vê a gente trabalhando com evento, acha que é bagunça, né? Acha que você faz o que você quer, a hora que você quer. Tá no meio de artista, todo mundo acha que é sempre festa e é zero assim. Inclusive, é exatamente o contrário, porque para que as coisas não saiam do controle, precisa estar todo mundo sempre cumprindo com o que tem que ser cumprido. E assim, se uma pessoa da equipe falha, a gente desfalca um time, né? Então, assim, é pontualidade, compromisso, responsabilidade. Acho que algo que a galera não imagina também é o quanto é puxado. E nem só falando de uma forma negativa, assim, porque eu gosto da correria, por Uhum. exemplo, né? Mas, assim, você precisa saber ser muito pontual, né? Então, beleza, até numa entrega de fotos, por exemplo, eu não posso sair de um show e entregar 150 fotos editadas. Eu preciso captar ali os melhores momentos
sabe? Porque às vezes a gente já tem um show seguindo, ou, enfim, as entregas são tudo real time. Então, assim, você precisa ser pontual até na hora de clicar, no horário que você chega, na quantidade de foto que você entrega. Então, é isso, assim, o lado corrido, mas Sim. também não tão negativamente falando, sabe? Acho que é. E como que é a sua... Hoje você tá acompanhando algum artista fixo? Hoje eu tô com o Kai Black, Tá. fazem quase 3 anos de Bastante estrada, tempo, né? é bastante tempo. E, e ele faz bastante show, assim, então é praticamente todo final de semana a gente tá por aí. Então, assim, tem vezes que a gente sai quinta-feira de madrugada, chega na sexta à noite faz show, sai de lá sexta de madrugada, a gente vai chegar em São Paulo só sábado à noite. Então, assim, às Cara, vezes são 2 dias pra gente fazer um show de 1 hora, né? Mas, assim, claro que envolve todo o restante. Tem a fotografia ali de backstage, dos momentos de lazer do artista e tudo mais. Mas que você tá de fato ali em ação é 1 hora e meia, 2 horas. Enfim, o show, as fotos com o fã ali, o pré, o pós, mas é isso, assim, é bastante tempo fora de casa, sabe? sim, e você... Ele chega a fazer mais de um show por noite, assim? Às vezes, sim, já aconteceu algumas É, mas vezes. não acontece Não, muito. não, não. Foram situações pontuais, assim. E qual que é a relação, assim, por exemplo, você é fixo do artista e como que funciona essa flexibilidade de agenda? Imagino que não tem, mas eles mandam uma agenda prévia pra você, uma semana antes pra você se Normalmente programar? eles mandam. Normalmente eles mandam um escopo de agenda semestral ou anual, dependendo da quantidade de demanda ali que já tiver. Aham, E a gente tenta se organizar em cima disso, assim, né? Mas tem trabalho que entra, trabalho que sai. O audiovisual, ele é um pouco essa loucura, assim, né? Eu já fecho trabalho pensando em quem que eu chamaria caso não dê certo, entendeu? Então, assim, tem esse lado. legal. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falo. Tem sempre, tudo no audiovisual tem os prós e contras, assim como tudo na vida. Mas eu tô sempre com um trabalho garantido, por exemplo, também, entendeu? Legal. Isso é, Então, assim, é é bom isso. pra você? Você gosta dessa estabilidade, assim? Eu gosto, óbvio que eu já tive que, assim, abrir mão, por exemplo, de trabalhos que eu gostaria muito de estar pra cumprir com a minha responsabilidade com o artista que eu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, já vivi coisas incríveis de estar na estrada, por exemplo, que também não abriria a mão. Então, acho que Sim. é. E o combinado com ele em relação à foto, assim, por exemplo, ele vai a algum programa, alguma gravação, você tem o combinado de acompanhar ele fora agenda shows também ou não? Olha, sim, o Kai, ele faz bastante evento. Como são eventos bem grandes, assim, que ele faz, normalmente já tem, assim, os fotógrafos e videomakers enfim, Do da onde evento, ele é, for. aham. Mas quando é evento pontual, assim, normalmente a gente acompanha ele sim. Que é bom ter uma, não sei, acho que o artista hoje em dia tá prezando também muito mais pela estética, né? Manter Com a certeza. identidade visual que E a você. frequência, né, também, Exato. tipo, você. Às vezes os fotógrafos dos eventos não mandam real time, né? Então a gente tá ali, já faz a fotinho pra ele, já manda, ele já sobe. E qual que é o combinado, assim, de show? Tipo, faz uma foto antes do show. Olha, é bem fluido, assim, Aham. porque como já é bastante tempo também, acho que você já entra num automático ali, né? Mas a gente faz o backstage, então a partir do momento que ele chega, então saindo da van, dentro do camarim, se tiver fit, que tiver lá no dia, família, enfim, faz as fotos ali, garante essa parte do backstage de vivência, né, que a gente chama. Aham. E depois a parte do show. Depois todo cobra o palco, faço o show inteiro. E depois a gente faz as fotos com fã. A gente espera os fãs Tipo, entrarem, no fotinha de final. celular e tal. É ali o momento final dos shows. Mas é isso, assim. Acho que deve ser umas 2 horas e meia, 3 horas mais ou menos ali de E qual que é a ativas. consciência, assim, do artista, dos artistas de modo geral, assim, que você vê pra estética das fotos, sabe? Assim, meu, a galera é criteriosa, eles têm um senso legal. Tem uns que tem outros que não. O Kai é um cara que ele tem bastante visão, assim, sobre o que ele quer, ele gosta. Vira e mexe, ele fala, faz uma foto de tal jeito. Então, assim, ele tem uma visão fotográfica legal. É Entendi. algo que ele gosta. Mas tem artista que nem tem noção de nada, assim, de fotografia, né? Aham. Então, Tipo de enquadramentos, então, luz, tipo, né? os caras meio que só vêm pronto e acha Sim. ótimo, entendeu? Mas, assim, não vem com uma demanda específica, de fato. Mas o Kai também não me passa, tipo assim, hoje precisa ser isso, 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 isso.
Mas, com certeza, se precisar de algo específico também, ele falaria, entendeu? Mas vai meio no frilo, assim, a gente se entende aí nesse aspecto. Legal. E ele desceu do palco, já tem que ter o quê? Umas 5 fotos pra ele, pelo menos? Então, na verdade, a gente faz todo o processo, né? Então, faz o backstage, show e o pós das fotos com fã, que eu também fico com a câmera ali, porque às vezes tem fã com camiseta, Legal. enfim, esses momentos mais com os fãs mesmo. E depois que a gente termina essas fotos com fã, eu já vou direto pra van, pro ônibus, pra casa, onde seja, pra já editar as fotos quanto eu saí, eu já tô passando as fotos. Você usa o quê? Um Porque daí iPadzinho eu uso um assim? iPad, Legal. exatamente. E aí eu já edito ali mesmo. É Às isso, vezes né? a gente sai do show 5 horas da manhã, das 6:30 da manhã eu já mandei o link. Eu acho que pede muito isso hoje, né? Pede muito, hoje tudo é imediatista. Tudo é pra ontem, porque amanhã já tem outro show, outra roupa, outro artista, outro tudo. Aí Então perde o timing, perde né? o timing e se foi, já era. Porque já tem mais 50 fotos do próximo show e do próximo, então tem que usar na hora ali mesmo. Eu acho que faz sentido também essa demanda deles de querer, lógico, a foto na hora. Você precisa Claro. comunicar, também o contratante precisa talvez repostar essa foto do show lotado, Sim, sim. do show cheio ali para ter também comunicar aquilo, não é só o lado do artista, né? Eu entendo isso também. Você faz alguma coisa mobile com ele também quando ele tá no palco, alguma coisa assim? Faço bastante vídeo mobile. Aham. Assim, a gente sempre tenta fazer esse mix, assim. Então já tem os momentos principais do show que eu já sei quais são ali os ápices, né? Hum, Então que eu já sei que vai vir os fogos, o grito da galera, enfim. Então legal. a gente já tenta garantir isso no mobile, né? Pra ter entrega de vídeo ali. Mas é meio isso. Aí, final do show eu subo esses vídeos junto com as fotos. Num drive É, e tá tudo só certo. quando é algo mais pontual. Então, por exemplo, acompanhei ele num shooting de moda recentemente. Aí já não é algo que eu faço real time, porque daí eu tenho tratamento de pele, de cor e tal. Então aí já é algo com mais tempo, assim. Massa. Você falou sobre já tá tudo um pouco automatizado assim. Mas o quanto você acha que deixar muito automático assim tira um pouco o seu lado criativo como diretora criativa, fotógrafa? Olha, isso é meio difícil, porque assim, eu sou meio doida com isso nos shows, assim. Eu sempre gosto de explorar ao máximo o que eu tiver da casa de show, por exemplo. Então, acho que acaba não caindo tanto no automático por conta dessa característica minha, assim. Eu sempre, até o Caio mesmo fala que vira e mexe, ele vê, eu tô em cada lugar da casa de show diferente, porque eu gosto realmente, é aí que vem a diferença um pouco de um show pro outro, né? É onde a gente consegue extrair ali, tipo, pra não ficar toda vez a mesma foto da mesma pessoa. Então é a roupa que ele tá usando, as luzes da casa de show, o palco, o público. Então eu tento quebrar isso, assim, nesse lugar mesmo, de explorar ao máximo pra trazer o lado criativo, independente de estar fazendo o quinto show do final de semana, entendeu? Massa. E é um desafio assim, é, acho que dependendo do tamanho da casa, se você se desloca muito de um lugar para o outro, você acaba perdendo parte do show, assim. Tem É. alguma história, algum momento que você lembra, assim, Nossa, já de foram. bastidor, assim? Nossa, já foram tantos, assim. Mas acho que. Nossa, teve uma vez que eu fui dar uma volta. Era uma casa de show que você, enfim, você conseguia ir por dois lados pro palco. E eu fui dar a volta, e no que eu voltei tinham trancado a porta. E no que eu voltei tinham trancado a outra porta. Ah, tipo, do lado de fora, assim, tipo, como se fosse Trancaram uma as duas garagem do portas lado e de eu fiquei fora. meio que, tipo, presa num corredor, assim. E o show passando, as faixas passando, e eu sem conseguir sair da sala. Tipo assim, é desesperador, né? Porque você sabe que você vai perder aquele momento, aquela faixa, e, meu Deus. Então, assim. E já aconteceu de tudo, assim. Problema com segurança de casa de show. Já caí do palco, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de tudo. É super assim. Eu sempre falo, todo show é um hematoma novo. Porque eu, assim, se tiver que pular a grade, eu pulo. Se tiver que passar no meio da galera, eu passo. Tipo, acho que são 45 minutos ali, uma hora que você tem que estar entregue, sabe? Então Sim, tem eu, que entregar. eu faço mesmo. É, tipo. Boa, a gente falou sobre postura, de você ter saber se portar em ambientes também profissional, né? Não misturar muito esse lado profissional e pessoal. Hoje, olhando assim para o audiovisual, talvez como um todo, assim, pegando o mercado da moda, pegando o mercado artístico também, o mercado corporativo,
você vê que ainda é um desafio se portar como mulher em alguns ambientes? Sim, bastante. Inclusive, eu até falo que essa é uma pauta delicada, assim, porque eu tento não bater nessa tecla, mas é quase impossível, né? Porque, assim, hoje em dia você tem que falar 2 vezes mais alto, para você se provar ali como uma boa profissional, é uma caminhada muito mais longa do que, de fato, a que teria um homem, né? Mas, assim, eu até falo que é um assunto delicado, porque eu nunca quis levar isso para um lado vítima da coisa, né? Aham. Eu sempre quis trazer isso como um sinal de empoderamento mesmo, sabe? Hoje acho que tem mulheres aí no audiovisual, tipo como a Pam Martins, por exemplo, que ela A da abriu, Luísa Sonza, né? da Luísa Sons, exatamente. Eu acho que ela abriu um espaço para as mulheres dentro do audiovisual mesmo, assim, da gente ser respeitada, da gente ser vista em cargos, né? Assim como os caras podem ter. Então, assim, hoje em dia é difícil, porque tudo que a gente faz chama mais atenção, né? Então, assim, o erro que às vezes é desse tamanho fica assim, é muito julgamento, muito, assim, sobre vida pessoal e tudo mais. Então, assim, tem esse espaço onde você precisa tomar cuidado também, assim, com tudo, né? Porque é tudo delicado, tudo pesa, tudo, enfim, ecoa, assim, de uma forma maior, sabe? E o que você falaria assim para as mulheres que estão começando no audiovisual, assim, querem entrar pro mercado da moda ou mercado artístico? Olha, eu acho que machismo tem em todo lugar, sabe? Não é aqui, você vai numa empresa é pior ainda, você vai no meio da moda é pior ainda, você vai num hospital, nos médicos é pior ainda. Então, assim, eu acho que vai da gente até aonde você limita isso, né? Então, assim, óbvio que a gente precisa ensinar, não tô nem falando da parte grave da coisa, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa impor limites e se impor, assim, ferozmente, porque não é fácil hoje a coisa, é pesado, sim. Tipo, tanto que eu encorajo de certa forma, mas eu não oculto essa parte, porque, assim, eu passei muitas situações que eu tive que engolir e falar ali, meu, é isso, é o meu trabalho, vambora, sabe? Porque situações difíceis mesmo, de você voltar pra casa se questionando e falando mil coisas, mas de bater no peito e provar que a gente tem sim capacidade e potencial pra estar em qualquer espaço, entendeu? Então, meio isso, assim. E você vê, assim, boas referências. Porque a Pan eu conheço, assim, acho que vai fazer uns Aham. 2 anos. Tem a do Felipe Ret também, a A estética Esté, dela é bem legal. sim. Você conhece outras, assim, que estão se destacando no mercado? Então, eu conheço inúmeras fotógrafas mulheres, assim, que eu gosto muito. Mas hoje, assim, no meio do funk, do trap, assim, são poucas, é minoria, assim. É sempre mais homem que eu encontro. Mas tem várias meninas que eu gosto, enfim, meninas das produtoras que eu trabalhei, que acompanham outros artistas também, que tem várias. Graças a Deus, hoje em dia você vê bem mais gente, assim, você chega num set de filmagem, videoclipe, hoje você vê muito mais mulheres na produção, na direção criativa, na própria fotografia mesmo, que você já vê que tá tomando mais espaço a coisa, assim, sabe? Legal. E teve algum momento, assim, que você percebeu que, meu, a tua postura, saber se portar em alguns ambientes, algumas situações, assim, somou ponto pra você, assim, sabe? Super, assim, eu acho que, inclusive, eu só consegui continuar no meio do trap, do funk, da música urbana, num geral, por conta disso, né? Então, assim, eu sempre tento passar a maior credibilidade possível num lugar de estou aqui trabalhando, né? Porque muita gente confunde muitas coisas ali, né? De você estar trabalhando com lazer, como a gente estava falando. Mas eu acho que isso com certeza me abriu muitas portas, assim, de ter a confiança de estar trabalhando com artistas, de tanto de entrega de trabalho como de postura mesmo, de saber falar, de saber entregar, de saber respeitar, né? Então, a gente como mulher, por exemplo, vai trabalhar com alguém que tá num relacionamento, que é uma coisa mais fechada. Então, assim, eu hoje, graças a Deus, eu tenho confiança, assim, de todas as pessoas que eu trabalhei. Eu vejo que foi aí que me trouxe essa diferença, assim, de saber que eu sei estar no espaço de trabalho, sabe? Sim, total. E você hoje se posiciona como diretora criativa. Eu acho que é legal que muita gente não sabe o que faz uma direção criativa. Qual o papel desse profissional? Então, era eu, assim, realmente. Eu não sabia que eu fazia direção criativa das minhas coisas até eu ter um estalo. Porque foi o que eu te falei, eu fazia tudo, assim. Então, desde uma gestão de equipe. Então, assim, até uma própria foto que você vai fazer, por exemplo. Você vai fazer uma foto de um clipe.
Se você faz algo pensado, você já tá fazendo direção criativa de algo, né? Você já tá criando uma proposta, você já tem um pré-pensamento de algo. Então, acho que a direção criativa, ela vem meio daí. E quando eu percebi, assim, eu tava fazendo tudo. Então, era contratar a locação, era contratar o styling, a make, decidir qual era a pessoa de make ideal para aquele momento. Então, é você, tipo, fazer a leitura do que você precisa entregar e conseguir trazer pro físico ali, né? Então, quando me deu esse estalo, que bastante gente perguntava pra mim, nossa, mas você trabalha sozinha, você faz tudo isso, você edita, você não sei o que lá. E eu falei, caramba, tipo, realmente, eu faço tudo sozinha. E E, qual que é a tipo, parte mais, não vou falar difícil, mas acho que mais sozinha, desafiadora assim, pra né? você? Entre aspas também, porque, claro, eu trabalho com pessoas que me ajudam Total. demais, assim, é mais nesse aspecto de você tá gerenciando, assim, de E fato, as acho que coisas. assumir a responsabilidade do trabalho sozinha, Exatamente, não que exatamente. só o seu braço que tá ali na Exatamente, operação, né? exatamente. Qual que é a parte mais desafiadora pra você de todo esse processo, assim, de vamos colocar de um videoclipe, assim? É a pré, é a produção do set? Olha, eu acho que, especificamente falando de videoclipe, eu acho que o set é o momento que as coisas mais têm que acontecer, assim, porque depois que você pega o flow ali, a pré-produção fica um pouco mais fácil, você conseguir colocar no papel ali o que você tá imaginando também já vai. Enfim, você vai se acostumando com essas coisas, mas durante o set as coisas precisam sair, né? Senão você não tem o seu pós. Então, Sim. acho que durante o videoclipe especificamente é durante o set, assim. E muitas vezes tem só aquele dia pra fazer aquele shooting, né? Exatamente. Às vezes 6 horas pra fazer um Tem a super diária de todo clipe. mundo, o Exato, estúdio, né, exato, que foi exato. locado. Exatamente. Tem alguma coisa assim que durante essa virada de chave tua de falar, meu, eu consigo fazer a produção, ou você já fazia, né, esse Aham. reposicionamento seu que você acabou tendo que falar não para alguns trabalhos, assim? Sim, muito. Inclusive na área da música, assim. Porque a área da música é uma área que, financeiramente falando, ela tem dois lados, né? Tem uma área que, se você for bem inserido e você conseguir, enfim, se desenvolver positivamente, você pode sim ganhar dinheiro, você pode sim ser um profissional bem-sucedido, mas também existe um caminho bem feliz na música, né? Acho que todo mundo que trabalha com isso sabe. É bem, bem difícil, assim. Então, me deu essa virada de chave quando eu falei, quero ganhar dinheiro agora. Então, assim, eu fazia muitos trabalhos pequenos, né? Às vezes eu Tipo o fazia quê? 2, 3 clipes num dia. Ok, beleza, recebia bem no final do mês? Recebia, mas eu não tinha tempo de sentar pra fazer xixi. Era, tipo, impressionante, assim. Então, foi um ano até que eu quase fazia 2 anos de fotografia, eu quase dei um burnout, porque foi esse ano que eu fiz sei lá quantos clipes. E aí tem tempo de edição e de entrega, não sei o que lá. Então, assim, foi a hora que eu falei, agora eu quero trabalhar menos, entre aspas, né? Então, assim, ter projetos maiores e com um maior resultado, um maior valor, enfim. Falar não para esses 10 mil trabalhos e querer pegar um, né, que fosse me dar o mesmo reconhecimento, que fosse me dar o mesmo cachê, enfim. Que tipo de trabalho hoje você falaria que seria o ideal como posicionamento da sua marca hoje, assim? Olha, eu acho que hoje, assim, algo que eu sei que eu vou bem, assim, na minha profissão é a leitura dos meus clientes, assim. Então, eu acho que eu consegui trazer isso para que fosse muito positivo para mim, sabe? Tipo, conseguir entender ali rapidamente qual que é a estética daquele artista, qual é o ângulo que valoriza ele, o que é para ser entregue ali. Então, acho que isso foi algo que veio até do meu lado da psicologia um pouquinho, por Massa, exemplo. que legal. Então, a leitura, assim, das pessoas, do momento, né? Fotografia é muito isso. Você, às vezes, você erra um momento ali, você não tem uma foto, né? Então, acho que meio isso. É fazer esse alinhamento prévio de, meu, beleza, eu tô fazendo essa foto, esse ensaio, mas tem um propósito, né? Por isso até que eu acho que eu comecei a fazer gestão bastante dos meus projetos, assim, eu me senti boa nessa parte de leitura, de entendimento de demanda e dessa parte organizacional de botar pra frente, sabe? Então acho que é isso, assim, Esse é o papel do diretor criativo, né? De total. maneira Fazer girar a engrenagem criativa. total. Uma conversa que a gente estava tendo antes, que é falando sobre nós do audiovisual, a gente acaba
a gente tem a ferramenta, a gente tem um domínio da ferramenta, mas às vezes a gente não usa ela ao nosso favor, né? Que hoje aqui na produtora a gente trabalha bastante com o mercado corporativo Uhum. e então assim, ajudando empresas a fortalecerem a marca delas, Sim. enfim. E você do seu lado com as marcas, com os artistas também. É um desafio para você hoje utilizar o seu próprio trabalho, né, o seu próprio conhecimento para, se valorizar, destacar a tua marca também? Olha, até um assunto interessante, porque esse ano, quando começou o ano, assim, eu tava, graças a Deus, trabalhando muito bem e tal, desde o ano passado, mas me deu essa virada de chave, assim, de querer trabalhar em cima do meu nome e da minha imagem, né? Porque eu acho que, por mais que ainda seja, assim, difícil, né? Com a correria e tudo mais, a gente trabalhar a nossa própria imagem, né? Eu sempre bato nessa tecla. É difícil você ser fotógrafo e influencer ao mesmo tempo. Porque a correria é de fato grande. Grande parte das Sim, vezes, quando você tá filmando, você já tá filmando pra alguém, exato. né? Então é difícil você trabalhar a sua imagem. Mas eu falei, esse ano eu vou trabalhar em cima disso, sabe? Depois de muitos feedbacks positivos, de muito toques de pessoas que eu acredito muito, né? Falou, pô, por que que você não traz, né? Com certeza vai te ajudar muito você se trazer pra internet, né? E tipo, esse ano eu falei, eu vou trabalhar em cima da minha imagem, do nome da minha marca mesmo, pra que ressoe mais pro meu lado também, sabe? Não ficar só na. Eu escutei inúmeras vezes pessoas que conhecem meu trabalho e não sabiam quem eu era. Tipo, o seu rosto, assim. Super, assim, super. Então eu tô tentando até postar mais foto minha, sabe? Trazer mais o meu real life ali pro. Então, questão da academia, da luta, do não sei o que lá. Eu tô tentando trazer mais Legal. pra cá, pra o meu pessoal também ser um pouco a minha marca. Como a gente tava Sim, falando, não tem sim. tanto essa divisão, É. né? Então, tentei dessa forma, assim. Acho que foi o start que eu dei esse ano em relação a isso. Legal, porque assim, os seus trabalhos hoje vêm mais por indicação ou você vai atrás, assim, como Vem. prospecção? Acho que as pessoas que já conhecem meu trabalho vêm atrás de mim, normalmente, e por indicação também. Acho que é isso, assim, vai no. O boca a boca vai Sim, rolando, né? Mas eu não sou afiliada a nenhuma. Nem nada fixo, assim. É entendi. tudo frila. E como usando a sua rede social também você ainda não É, teve também. um. Já tive bastante, tive bastante. Ano passado foi um ano mais ativo, pra mim, inclusive esse ano, assim, as redes sociais estão bem diferentes. Eu acho que saturou tanto de todo lado que pode ser pressão minha, assim, mas eu sinto que as pessoas tá todo mundo tentando entender o que que quer fazer de conteúdo agora, sabe? Pra não cair tanto na mesmice, mas ao mesmo tempo já tem tudo de tudo. Então, Acho que a IA trouxe um pouco isso, né? eu Deu uma acho que democratizada no. deu, Acho que deu uma democratizada no com post, assim, certeza. tipo, meu, vou postar, tô postando. Com certeza, com Não sei o que eu certeza. tô fazendo, mas eu tô. Exatamente. Eu tô ali, sabe? Uhum. Já que a gente falou de inteligência artificial, assim, você utiliza bastante no seu dia a dia? Então, eu ainda não tenho assim o conhecimento que eu gostaria, inclusive Aham. esse é um plano para esse ano, assim, com certeza eu quero fazer um mega curso porque ajuda muito, né? Mas assim, ao meu ver, eu quero usar para ajudar mesmo. Eu não me vejo indo muito para esse lado digital da IA, assim. Eu sou mais do palpável, como a gente estava Sim. falando, mas com certeza, hoje em dia, assim, é uma mão na roda para qualquer pessoa que sabe usar de fato De edição de inteligência foto você usa artificial, sabe? bastante? Eu uso assim mais pra facilitar a vida. Como eu te falei, eu não crio coisas irreais. Eu só, Tira pra um detalhe. tirar a mancha, esticar fundo branco. Muito bom. Você falou sobre conhecer, assim, as pessoas conhecem muito seu trabalho na rede social e não veem esse teu lado, assim, como diretora criativa, como fotógrafa, Aham. assim. Hoje, trabalhando direto com os artistas, você vê que é um desafio para eles, junto com um time, que eu imagino que, assim, um artista hoje, ele tem um time de marketing, uma agência Uhum. de marketing por trás dele, que muitas vezes também posta na rede social dele sem a linguagem dele, talvez sem o conhecimento. Quando chega alguma campanha ou alguma turnê nova, assim, um artista e você tá envolvida, como que você faz parte desse processo, assim? Como que você ajuda toda a concepção desse projeto? Olha, tem toda uma parte de construção, assim, audiovisual, mas eu acho que
grande parte dos artistas, assim, numa questão foto, eu acho que, obviamente, tem todos os pré-alinhamentos de iluminação, o que gosta, o que não gosta, onde que a gente quer chegar, Sim. e uma edição mais forte, uma edição mais fraca. Mas eu acho que foi o que eu te falei, assim, eu acabo criando essa estética em cima do que eu faço a leitura ali do artista, e falando do acompanhamento artístico em específico, queira ou não, é meio esse beabá de backstage, palco e pós. O que Aham. tem mais alinhamento é quando tem um videoclipe, por exemplo, ou, enfim, tá tendo o FK Tour agora, por exemplo. Aí, a gente vai deixar essa estética aqui pro FK Tour. Aí nem que eu deixe, tipo, um preset meu O que é FK montado. Tour? Eu não FK Tour conheço. é a nova turnê que tá fazendo o Kai Black e o Vulgo FK. Ah, legal. E aí a gente, enfim, vai ter vários shows aí agora. E, por exemplo, É do ano inteiro? Vamos rodar o ano inteiro? até É? onde eu sei, sim. Boa. E aí tem, enfim, vamos criar uma estética para o FK Tour. Então, assim, nem que eu crie um preset, ou que eu fotografe sempre com um X lente, sabe? Eu Pra acho deixar que. mesmo padronizado, assim. Eu acho que vem meio daí, mas, assim, é bem solto em relação a isso, vai do profissional mesmo, sabe? Massa, legal. E tem um alinhamento, assim, com o marketing, tipo, fala o marketing, assim, o back office, assim. Tem uma galera que pensa a carreira do artista Ah, como um todo. sim, sempre tem. O AR, o marketing, pessoal, produtor Aham. técnico, né? Então, a gente tem um produtor ótimo, assim, na nossa equipe, e ele nunca passou, assim, por uma demanda específica, por exemplo, de foto, mas o nosso grupo já tem essa sintonia, assim, de entrega, então nunca precisou. Mas essa galera acaba ficando na frente, assim, né? Então a gente precisa sempre estar por um motivo maior ali. Então, as fotos que ele usa no Instagram dele é uma coisa, por exemplo, mas tem alguma demanda específica comercial, essas coisas aí eles passam pra gente sempre. Massa. Vi, como que você tá olhando, assim, o restante do ano 2026, assim? Eu sei que a gente já tá em maio, assim, e tentar projetar o ano inteiro é muita coisa, assim, mas quais são os seus próximos passos, assim, profissionalmente? Olha, eu quero dar muitos passos. Mas esse ano que eu tô tentando trazer pra minha vida, que é algo que eu sempre mirei, assim, é o fato de conhecer o mundo. Eu quero Legal. Você chegou viajar a o fazer máximo que eu turnê já como puder. internacional, como artista? Internacional com o Kai, não. Eu fiz algumas viagens pra fazer curso, Legal. enfim. Mas eu quero expandir, assim, nesse aspecto. Esse ano eu quero crescer o meu nome em específico, então não só estar, entre mil aspas, na sombra dos artistas, né? Então eu quero construir em cima do meu rosto, do meu trabalho, do meu nome, da minha página. E eu quero expandir pra fora, quero viajar, quero o máximo conhecer o mundo, assim, que eu puder. E crescer, assim, me atrelar a maiores marcas, voltar um pouquinho pro mundo fashion, que é um mundo Legal. que eu gosto muito, eu me dou muito bem. Então, assim, queira ou não, rolar até spoiler, rolar alguns projetinhos agora, que foi, assim, total mix entre o mundo fashion e o mundo da música, assim. E eu me vi bem realizada, assim, nesse trabalho, porque eu falei, bom, aqui eu tenho os dois, né, que eu gosto e que pode sim me levar a muitos lugares, então acho que seguir por esse caminho aí e continuar na Pode dar um correria. spoilerzinho ou não saiu ainda? Não saiu Não saiu? ainda, não. Nem uma Mas diquinha? é bem assim, uma collab de um artista Tá. que fez uma collab de roupa com uma marca muito legal. E foi incrível, porque a gente conseguiu puxar toda a parte da direção criativa e tal, então foi legal ter espaço pra criar e juntar os dois mundos aí, sabe? Você falou que você estava também inserida no meio de galeria, de olhar um pouco para esse cenário, Sim. assim. Então, como eu falei, eu gosto muito da fotografia palpável, né? Eu sou bem suspeita. Minhas primeiras câmerazinhas foram analógicas, então eu tenho, assim, esse pezinho lá. Mas hoje em dia é muito mais a fotografia digital, né? Então acaba que a minha demanda me pede que eu esteja mais desse lado. Mas eu sou apaixonada por galeria, por quadros. Então, assim, é algo que eu quero fazer muito esse ano. Eu fiz uma viagem em janeiro e eu fiz umas fotos maravilhosas lá. E eu já tinha muitas fotos de paisagem, de coisas assim, guardadas de anos atrás, que são fotos incríveis. E eu falei, meu, eu tô com isso aqui parado. E aí, esses dias eu fui numa exposição e, assim,
quadros maravilhosos vendendo e me deu um estalo, assim, que eu falei, gente, por que que eu não vendo minhas fotos, né? Porque, assim, eu já escutei isso tantas vezes e tal, mas acho que, enfim, na correria a gente acaba também sempre priorizando o que precisa já entregar amanhã, né? Então, Sim, é por isso, mas com certeza é uma prioridade para esse ano, assim, eu gosto do meio das galerias, do público, sabe? Acho que é um público diferente também, é total, um outro meio, né, do que a total. música. Então, também sempre fui bem assim, eu gosto muito de conhecer as pessoas, as coisas, então acho que veio daí isso, assim. E você sonha em fazer alguns desfiles assim, Milão, Paris, alguma coisa? Nossa, eu sonho muito, assim, Tem? eu amo. Inclusive, tô tentando me organizar para ir pro Paris Fashion Week Legal. esse ano aí, ou o próximo, enfim. Mas quero muito, assim, eu gosto muito do mundo da moda, desfile, então, nossa, meu Deus. Então, tô tentando aí. Esse ano, com certeza, é algo pra tá Show. nos Vai planos. rolar. Olhando daqui um ano assim, ó, a gente tá em maio de 2025, 2026. Daqui um ano assim, como que você vê a tua carreira e a tua marca? Olha, se Deus quiser, eu vou conseguir trabalhar bastante em cima do meu nome esse ano, que foi o que eu te falei, assim, gostaria de é, trazer esse reconhecimento maior, né? Que eu sei que desculpa, que eu sei que o meu trabalho merece, então eu quero crescer numa questão números mesmo, porque hoje em dia isso é sim muito importante, né? Então, crescer Em mesmo relação ao esse número, você aspecto. fala de Eu quero contato, crescer de... minha conta do Ah, Instagram, minha conta do legal. TikTok, porque eu acho que assim, com a correria, a gente não tem tempo de trabalhar isso, né? E queira ou não, infelizmente, isso é muito importante, sim, hoje. As pessoas julgam, sim, esse tipo de coisa, né? Julgam, assim, de uma forma não pejorativa falando, sabe? Mas é isso, assim, trabalhar em cima disso pra que a repercussão seja maior, sabe? Total. Gostou do papo? Eu adorei. Tenho mais duas perguntas aqui pra você que estão guardadas. Antes disso, passa sua rede social ali pra quem Arroba VicB, com 2 underlines. E espero vocês me seguirem lá, hein? segue ela no Instagram, tá aqui embaixo, ó. Antes da gente ir pra nossa pergunta final, queria que você pensasse, voltasse um pouco assim para a vitória do início no audiovisual, assim, se você pensasse algum conselho para ela ou algum conselho para quem tá começando no audiovisual, o que você Olha, acha que seria um divisor aí de águas? eu acho. hum, Acho que é normal no começo, né, de tudo a gente ser um pouco mais inocente, assim, né? Mas eu acho que o meio do audiovisual, ele é rápido, ele é esperto, né? Então, assim, é tudo assim, você precisa ser ligeiro, sabe? Com as coisas, de tomar cuidado com certas coisas, de ser esperto para outras. Então, assim, se você dorme no ponto, você com certeza não é uma pessoa para audiovisual, assim. Porque até numa questão horário, entrega, então assim, você vacilou com uma coisa, você perdeu um shooting de um dia inteiro, Sim. né? Então assim, muita organização. Acho que isso foi a coisa assim que mais tive que mudar na minha vida, organização de começo, meio e fim, né? Então, Processo, né? até coisas bestas, mas você tá sempre com o seu equipamento carregado, você tá sempre preparado para as coisas, sempre ligado, né? Então, assim, meio artístico principalmente. Se você não tá ligado, você perde as coisas mais importantes. Então, acho que é isso, assim, no começo eu era mais. Óbvio que eu tava mais perdida um pouco também, né? Porque não tinha experiência. Tem coisas que você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas assim, só a experiência mesmo te traz, então, ok. Mas o fato de você estar ligado e atento mesmo, e é um meio rápido, então tá sempre informado, sempre atualizado. Acho que é isso, assim. Boa, total, concordo. Concordo. Tem coisa que a experiência só que vai trazer pra Com gente certeza. dentro do mercado. Vitória, como que você quer que a sua marca seja lembrada pelas pessoas? Olha, nossa, difícil. Como ser lembrada? Então, eu sempre procurei trazer bastante. Por exemplo, se eu vou fazer um set, assim, eu gosto que seja um set com pessoas que eu confio, que eu gosto, um set leve, um set sem soberba, um set sem competição, né? Então, assim, eu gosto da ideia de eu ser uma pessoa hoje que eu não cedo muito
pelo hype da coisa, né? Então, assim, eu não tô com pessoa que eu não gosto só por conta daquele trabalho e tal. Então, assim, isso eu acho que é um ponto hoje que me traz desafios, mas que eu tenho muito orgulho, assim, de conseguir realmente, principalmente no meio artístico, ter o foco profissional mesmo, de continuar. Então, gosto dessa ideia da postura profissional. Enfim, acho que é isso. Um trabalho objetivo, assim, entregue. Show. Acho que é isso. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso Obrigada pelo aí espaço também. em 2026. Rede social, mais uma vez, Instagram aqui da Vitória tá aqui na descrição. Segue ela, acompanha, que vai ter bastante novidade. Ela já deu um spoilerzinho aqui pra gente. Spoilers. Agradecer pelo teu tempo também de tirar, vir conversar aqui com a gente. E agradecer você também que chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta diariamente, cortes e tudo mais. E envia para o teu amigo, que você acha que vai fazer sentido ele ouvir esse papo também. E é isso, agradecer aos nossos apoiadores, links estão todos aqui na descrição. É isso, muito obrigado, valeu, tá entregue, até semana que vem. Valeu!